Uma das questões mais discutidas nas igrejas contemporâneas é a seguinte: os dons espirituais continuam ou cessaram? De um lado, cristãos afirmam que os dons milagrosos continuam, como a cura, profecia e línguas estranhas. Do outro lado, também cristãos afirmam que esses dons perduraram apenas durante a era apostólica, sendo que, de lá para cá, cessaram. E como tantas outras questões da história eclesiástica, essa questão também perdura por séculos de história, tocando em textos difíceis das escrituras sagradas, influenciando como cada cristão vive a sua fé nos dias de hoje. Dessa forma, vamos entender na aula de hoje o que o cessacionismo e o continuismo realmente ensinam. Claro, sempre pautados na palavra de Deus e seu perfeito amor. Vamos lá! O Espírito Santo, né, dos dons espirituais, que eles ainda continuam, o continuismo ou continuacionismo. E tem a ala do cessacionismo, que cessou, ou seja, os dons não continuam, cessaram, tiveram um fim, principalmente no Novo Testamento, cessaram, ninguém viu mais, ninguém participa mais, e então se ninguém tem mais os dons, então tudo ou é ilusão, mentira ou coisa do diabo. É bom ressaltar isso, que a gente escuta muito. Já escutei muito, por sinal. Nós vamos fazer uma análise cronológica do Antigo Testamento ao Novo Testamento, de uma forma totalmente diferente, certo? Como quase tudo que eu faço, eu gosto de fazer tudo diferente, e você já conhece a minha pegada, a minha forma. Não sei se eu estou falando muito alto, porque eu estou com... Eu fui tomar banho de piscina esses dias com os alunos, e a piscina estava cheia de cloro demais. Quase cheguei cego em casa, estou ainda com a visão boa hoje, horrível minha visão ficou, e sem escutar dos dois ouvidos. Eu estou escutando, acho que de 20% a 30%. Então, eu não estou conseguindo me avaliar se eu estou falando muito alto. Tá ok aí, né, Samuel? Ok. Beleza. Então, bora lá, próximo slide. Bem, para vocês que não sabem, eu não preparei esse estudo do dia para a noite, né, em um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Esse estudo aqui já faz mais de anos que eu tenho ele, que é fruto de duas vontades da minha parte, de fazer 2 livros. Uma parte teórica e uma parte mais metódica, afinco no texto. O primeiro livro, futuramente, se Deus me permitir, que já está praticamente feito. É um processo embrionário, mas está quase 100% concluído. Eu tenho esse costume de começar um livro e deixar lá, no molho. E eu já fiz isso várias vezes. Inclusive, se fosse para eu publicar, eu tinha mais de 50 livros. Mas por conta de um problema que deu no meu HD, eu perdi cerca de 20 livros, já tudo em fase assim final. Passei mais de 10, 15 anos fazendo um livro e o meu HD queimou. A dor foi a mesma coisa de perder, entre aspas, um filho seu, assim. Você, meu Deus, você está 15 anos fazendo um livro para você perder. Então, eu fiquei revoltadíssimo. Então, aí, a partir daí, eu comecei a fazer backup, colocar em vários HDs, botar na nuvem, para não perder esse filho, né, que você produz. Então, esse aqui é um dos livros que eu consegui resgatar ainda. E o primeiro e o segundo, que é: que batismo é esse? É uma pergunta. Da imersão ao milagre linguístico. Então, a gente começa na parte histórica da imersão, neste livro, evidentemente, né? Eu já fiz até um breve resumo dele, né? O livro apresenta a evolução do batismo, onde eu vou falar sobre o batismo de João, ligado às práticas de purificação judaicas, o batismo cristão, que expressa arrependimento, fé e entrada na nova aliança, e o batismo com o Espírito Santo, que frequentemente é marcado pelo falar em línguas estranhas. Além disso, o autor esclarece equívocos teológicos comuns e reforça que, embora seja um ato de obediência e testemunho público, o batismo não é requisito para a salvação, porque algumas pessoas pensam que é salvífico, que é recebida pela graça, perdão, mediante a fé. O volume também introduz o tema do milagre linguístico, a glossolalia, explorando sua relação com o Pentecostes e os dons espirituais, preparando o leitor para análise ainda mais profunda, né, mais profundas, que serão apresentadas no volume 2, dedicado especialmente ao estudo das línguas espirituais. Em síntese, em resumo, esse primeiro volume é uma obra que une uma pesquisa acadêmica, de várias bibliografias que eu tenho, e um pensamento antigo que eu tinha há muito tempo. Fundamentos bíblicos e espirituais, e espiritualidade prática para auxiliar pastores, teólogos, estudantes e cristãos em geral a compreender de forma sólida e equilibrada o significado do batismo nas águas e no Espírito. Por que eu comecei logo com o batismo?
Porque, de forma geral, para os irmãos entenderem, no meu livro eu vou falar sobre 4 tipos de batismos. Talvez você tenha 4 tipos de batismo, sim, no livro eu abordo isso. Talvez em outro momento eu possa abordar a primeira parte do livro, que não vai dar tempo para a gente fazer, senão a gente tem que ter pelo menos uns 4 momentos para falar só sobre o primeiro livro, professor Samuel. Ali eu vou falar sobre os batismos. Quando João Batista começa a batizar, ele pega isso de quê? Dos rituais de purificação do Antigo Testamento. Então, depois, nós temos o batismo de Jesus nas águas, o batismo de Jesus, a imersão, né? Nós temos o batismo cristão atual, vamos batizar tal, e depois o batismo com o Espírito Santo. Então, nós temos 4 modalidades, para vocês entenderem, para chegar realmente no batismo, o batismo com o Espírito Santo, nas línguas. Por que eu botei a palavra, que batismo é esse? Para eu explicar e distinguir quais são os batismos. Eu sou batizado em águas, é uma coisa. Tem o batismo de João Batista, lá no Jordão, é verdade. Existe o batismo da convenção, quando você se batiza no Espírito Santo. Toda pessoa que aceita Cristo, ela é batizada, ela é selada ali. Ele é um batismo espiritual. E existe o batismo em falar em línguas estranhas. Então é mais ou menos isso para vocês entenderem, que vocês sabem com certeza. Próximo slide. O segundo livro, que eu amo muito, que não está numa parte concluída, não está concluído ainda, é assim, que língua é essa? No primeiro que batismo é esse? Bora explicar? Explica aí, professor Marcos. E o segundo livro que língua é essa? Por quê? Porque faz mais de que eu me conheço de gente dentro da Igreja Assembleia de Deus, o povo é muito empírico, nada prático de analisar, de estudar, de se esforçar. A gente sabe que a realidade pentecostal e neopentecostal é muito fraca no quesito leitura bíblica e de estudo. E nós temos um pensamento a mais porque a gente tem a prática. E quem tem a prática consegue conciliar com os estudos e entender uma dimensão maior. Agora, quem não tem um batismo com o Espírito Santo na prática, ele vai ficar limitado. Então, quando eu digo assim, que língua é essa? Por quê? Como assim, que língua é essa? Eu vou falar da língua que é falada em Atos por Lucas. Eu vou ver a mentalidade de Lucas e depois eu vou ver a língua que Paulo está falando. Parecem 2 línguas e, de fato, nós temos 2 modalidades ali, onde eu vou tentar desmistificar Lucas e desmistificar Paulo ao mesmo tempo. Então, nesse quesito, a gente quebra o cessacionismo total. A gente já quebra com o contexto histórico, que é o primeiro livro. E o segundo é um contexto mais exegético. Então, nesse segundo volume, eu vou me aprofundar no fenômeno do falar em línguas estranhas, analisando com rigor linguístico, exegético, contextual, comparativo e histórico as manifestações descritas por Lucas, que escreveu em Atos 2, porque se você ler Atos capítulo 2, depois ler 1 Coríntios capítulo 12 ao 14 e o 15, ao 15, na verdade, você vai achar estranho que parece 2 línguas diferentes, em que quando Paulo está falando, ninguém entende, e é a Deus. Em Atos, não é justamente para Deus, mas para os homens, e todo mundo entende. Afinal, de que língua é essa? Então, infelizmente, em quesitos de livros, hoje, professor Samuel, me corrija se eu estiver equivocado, eu não conheço nenhum livro na área exegética, linguística, que trate sobre esse assunto. Eu só vejo cessacionismo, continuismo, tal, mas não fala na prática. Na prática, meio textual, sem enrolação. Bora lá, vamos explicar a glossolalia aqui, vamos ver se isso aqui é dialectos, vamos ver se isso aqui é xenolalia, glossolalia. Por que isso aqui? Por que Paulo falou isso? Por que Lucas falou isso? Vamos fazer uma leitura heurística? Vamos ver o que o autor quis dizer? Porque, o que ele quis ver? Vamos ver a ótica? Vamos olhar pela ótica do escritor? Vamos olhar pela ótica de Deus agora? Vamos olhar pela ótica de Paulo? Então, nasceu e surgiu o segundo volume nessa minha indignação de não ver nenhum livro aqui na minha biblioteca falando sobre isso. Aí eu fico revoltadinho. Quando eu gosto muito de um assunto e eu conheço um bocadinho e queria expressar, eu queria um livro, eu queria um assunto, esse assunto. E eu queria um livro que tratasse assim, assim, assim. Aí quando eu me frustro, eu digo, eu vou criar esse livro. Então eu vou ter que criar, vou analisar e vou deixar aqui para o público. Então surge sempre assim. Então, para não falar muito, né, após anos estudando e ensinando sobre batismo, glossolalia, controvérsias entre o continuismo e o cessacionismo, o autor Marcos dedica essa obra a esclarecer de modo técnico e acessível o que realmente são a glossolalia e a xenolalia. Línguas estranhas oracionais,
não compreendidas humanamente, ou línguas humanas gramaticais, compreendidas por quem fala aquele idioma. Porque se você for pegar Paulo e Lucas, você pode dizer quem é que está certo. Não tem ali quem é que está certo. Todos os dois estão certos e são modalidades distintas. Então, não são excludentes as duas línguas. Elas são complementativas. E quando elas são complementativas, significa que eu não posso pegar Paulo e bater em Lucas. Eu não posso pegar Lucas e bater em Paulo, como os presbiterianos, me desculpem, fazem. Como Augusto, Nicodemos e tantos aí vão honrar o título de doutor, mas são leigos 10 vezes, que não conhecem original nenhum, não tem entendimento dos originais. Minha câmera tá andando ali, ó. Volte, meu filho, volte. Sim. Então, quando eu vi o doutor Augusto Nicodemos Lopes e outros presbiterianos e outros falando sobre os dons espirituais de Atos e Lucas, eu fiquei com vontade de dar risada. E dizer assim, eu queria fazer um debate com vocês, sem demagogia nenhuma. Fiquei com desejo. Não que eu seja alguma coisa, ó, não, mas o conhecimento pouquinho que eu tenho, professor Samuel, ia dizer assim, ó, meu filho, bora olhar, você quer olhar de que forma? Linguística, exegética, no grego, como? Português, bora no português? Para ver os erros e equívocos. 90% totalmente errado. Então, por isso que surgiu esse livro. Vamos desmistificar Lucas e Paulo. Esse segundo volume, talvez, daqui só em fevereiro, aí a gente apresenta, professor Samuel. Quando estiver bem maduro, ele bem maduro. Então, o livro ele vai examinar o Pentecostes em Atos, mostrando o duplo milagre, os discípulos falarem em línguas pelo Espírito, glossolalia, e pessoas de todas as nações os compreendiam em seus próprios idiomas, que é a xenolalia, ou xenolalia. A obra também analisa em profundidade 1 Coríntios 12 e 15, 14 e 15, destacando a diversidade dos dons espirituais, o propósito da edificação e o uso coordenado das línguas na igreja. Além disso, o autor esclarece equívocos frequentes, reconstrói o entendimento paulino sobre o dom de línguas e apresenta as bases históricas da prática cristã primitiva, demonstrando que o milagre linguístico é tanto bíblico quanto experiencial. Assim, esse volume busca desmistificar as interpretações modernas, atuais, do cessacionismo e ajudar, né? Em síntese, o segundo volume é uma ferramenta valiosa para quem deseja compreender a natureza, o propósito, o funcionamento do dom de línguas, segundo Lucas, segundo Paulo e segundo a tradição cristã. É mais ou menos isso. Todo cristão pentecostal deveria saber agora. Se alguém perguntar assim, olha, a língua que é de Atos 2, que Lucas fala, é a mesma língua de Paulo? Aí você, pronto. Então, por que em Paulo, ali, o homem não entende? E precisa de alguém que possa explicar o que está sendo falado. E por que tem que ser a Deus, que só Deus entende? E por que em Atos entende? Que equívoco. Então, é quase Mateus dizendo assim, tá vendo a contradição? Então, digo isso sem nenhum pingo de arrependimento. Nós, evangélicos, pentecostais, 99% não sabe explicar essas coisas, professor Samuel. Não sabe explicar. Tô mentindo. Não sabe explicar. E não sabe explicar por quê? Porque não estuda, não se aprofunda e fica o quê? Limitado a dizer assim, é mesmo. Aí pega uma linha calvinista branda, daquele hiper calvinista, que como eu vi, que disse que era do diabo, quem fala em línguas, um calvinista aí da internet, que tem milhões de inscritos no canal dele, e me deu vontade de fazer vídeo só refutando ele, mas eu não tenho tempo para isso mais, tem muita criança dentro de casa, trabalhando manhã, tarde e noite, então, período integral, o negócio é sério. Eu vou ter que comprar um robô desse jeito, para me substituir. Quase que impossível. Ele enferruja em questão de um mês. Então, é isso aí, próximo slide, para vocês entenderem que é difícil explicar essas coisas. Então, só em janeiro a gente estuda isso aí. Esse aqui era o primeiro sumário do primeiro livro, onde eu falava sobre a cronologia da promessa, que foi blá, 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 e vocês não vão ter, eu acho. Ratificado nos evangelhos, de ou para, de arrependimento ou para arrependimento, no grego. Isso também não é explicado, professor Samuel. O que é o batismo de arrependimento? Ou para o arrependimento? Como assim? Aí a gente vai começar do proto-Pentecostes. Todo mundo que vai falar sobre o pentecostal, do Pentecostes, só usa Atos 2. Quem tem um conhecimentozinho de Bíblia a mais, que fez o seu dever de casa, vai para Joel 2, né? Mesmo capítulo 2, pronto. Agora, quem tem um conhecimento mais além, que não se limita a Joel 2,
e gosta de ler Bíblia, analisando o futuro, não fazendo anacronismos, mas ele consegue fazer alguns encaixes bíblicos e coerentes, onde eu consigo fazer um proto-Pentecostes, não em Joel, mas em Números. Então, olha a diferença aí. O diferencial desse livro é este, professor Samuel. É refazer um resgate que você não vê em nenhum lugar, ninguém falando. Que o proto-Pentecoste não é em Joel. E o Pentecoste em Atos é uma coisa que vai mais além. Então, o que a gente vai falar hoje aqui para vocês, né, de forma bem resumida, é uma coisa que vai além daquilo que vocês já leram, pesquisaram, ouviram falar. Então, coisa boa é só no Clube da Bíblia. Nós vamos falar sobre o proto-Pentecostes e o processo tem que se confirmar, materializou-se, cessou e limitou-se. Então, onde tudo aparentemente começa, depois onde tudo se desenvolve, depois onde tudo se ratifica, e onde tudo se cumpre, e onde tudo continua. Eu sou bem sistemático, você já me conhece. Próximo slide. E agora a gente começa a brincadeira. Como eu disse, se não der tempo, hoje a gente faz em outro momento, e depois em outro momento. Se essa aula aqui for em 3, amém, glória a Deus. Quero 3 aulas só para mim. Vou pedir ao professor Samuel para dizer assim, deixa eu aí 3 aulas. Pelo menos eu ficar aqui 1 hora com vocês, estourando 1h30, para não cansar ninguém. Vamos falar sobre o proto-Pentecostes. O que vem antes do Pentecostes? Não é Joel. Onde tudo aparentemente começou. Isso, eu não tive tempo de fazer uma minimização do livro, então eu tive que pegar 90% do que está no livro, para vocês terem o que está no livro. E até as notas de rodapé, para vocês entenderem de forma geral. Como é que eu comecei esse livro? Assim, ó, o batismo no Espírito Santo surge inicialmente diante de uma situação. Poxa, gente, que coisa louca, professor. Você é pentecostal, falou isso, sim. E certamente pela resposta de um desejo intrínseco, posteriormente, de Moisés em Números, capítulo 11, versículo 29. Depois pegue sua Bíblia e abra em Números, capítulo 11, versículo 29, e não Joel. Então, há 1444 anos antes de Cristo, professor Samuel, surge pelas linhas que eu li e percebi, tive um insight maravilhoso, magnífico, em oração, em leitura demais. Eu disse, rapaz, o proto-Pentecoste surgiu, foi em Números, capítulo 11. E não em Joel, porque a gente está bitolado em todos os livros de escatologia, pneumatologia, falar que surgiu ali. Né? Não surgiu, não. O contexto da passagem revela o quê? Moisés estava o quê? Esgotado e sobrecarregado pela função de liderar o povo de Israel. Deus, então, orienta Moisés a escolher o quê? 70 anciões para ajudá-lo. Todos aqui já leram e sabem isso aí. E, além disso, promete e cumpre usar porções do espírito profético que habitava em Moisés na vida desses anciões. É só você ler o verso 17, 25 e 26. Aí eu faço um adendo aqui. Um bom líder sempre divide as tarefas, direciona o trabalho e garante que todos estejam envolvidos. Pois quem tenta fazer tudo sozinho, inevitavelmente enfrentará o esgotamento o quê? Mental, corporal e espiritual. Isso aqui é até uma forma de pastores, líderes, pegar o livro e dizer assim, tá vendo? Estou lendo uma coisa aqui, e isso está me ajudando espiritualmente a perceber que eu posso ter um esgotamento mental, esgotamento espiritual e corporal. Por que tantos líderes estão se matando? Por que tantos líderes estão num nível de esgotamento? Igual o próprio Moisés. Moisés não, Elias. Moisés também, né? Elias ouviu uma atacada de Jezabel. O esgotamento corporal dele, mental, estava tão frágil que ele se escondeu numa caverna. Que a gente pode sinalizar isso como uma depressão. Você não aguenta a palavra negativa. Então, tem tantos líderes hoje em dia que eu aprendi uma palavra, engrenagem. Você pega tantas coisas na igreja que aquilo começa a te sufocar. Aí você quer sair, não posso não. Tem uma engrenagem aqui. Aí chega um momento que você vai fazer o quê? Você não tem tempo mais para a esposa, você não tem tempo mais para seus filhos, você não tem tempo para você não tem tempo para nada, porque a igreja, porque o sistema vai te consumir. Então você fica muito escravo ali. Então começa a ter o quê? Esgotamento mental, estresse, raiva e tal. Eu já passei por isso, todos vocês já passaram por isso, sabe como é que é? Corporal, começa a ter problemas psicossomáticos e espiritual. Ah, eu tô muito frio, eu escutava essa música, eu chorava. Eu li esse texto, eu chorava.
E depois de um tempo, professor Samuel, eu tô falando de mim. E outros que já me falaram isso. Eu tô lendo a passagem, tô escutando um hino que me emocionava e não tô sentindo mais. Então eu pensei, eu vou botar no livro isso aqui. Isso aqui é a minha história também. E muitas vezes está esgotado mentalmente, corporalmente, espiritualmente, todo lado, e você fica pedindo uma válvula de escape. Então, a engrenagem já era. Eu conheço um pastor em São Paulo, que ele disse para mim, Marquinhos, eu estava numa engrenagem tão grande que só depois que eu infartei que caiu a ficha. Liderando um monte de coisa, sem delegar nada a ninguém, com medo, não sei o que, tal, tal. Não delegou, infartou, quase morreu. E depois ele minimizou tudo e disse, olha, não dá para mim mais, não, eu só consigo até aqui. A gente tem que saber o nosso limite. Logo em seguida, é visto, presta atenção, logo em seguida, diante disso tudo, é visto o Espírito repousando. Olha que curiosidade, meus irmãos. Conforme prometido por Deus sobre as vidas daqueles anciões na tenda da congregação, e eles começam a profetizar e ajudam Moisés a conduzir o povo. No entanto, todavia, o dom do Espírito foi provisório, transitório ou temporário, como indicado no verso 25. Profetizaram, mas depois, nunca mais. Ponto final ali. Não. Vírgula. Ponto final, não. Vírgula. Qual foi a nota de rodapé que eu coloquei aqui? Eu fui lá no comentário de Headmaster e de Wayne House, na página 279, e coloquei a seguinte explicação dele, né? O fato de os anciões profetizarem quando o Espírito de Deus repousou sobre eles era uma prova da presença divina sobre eles. Aí eu coloquei, a profecia serviu como testemunho público de que o Espírito estava orientando, sustentando e fortalecendo os líderes naquele momento decisivo. Ela mostra a maneira como Deus conduziu o seu povo enquanto preparava, ao longo dos séculos, o caminho para algo maior. Uma era em que não haveria mais intervalos, pausas ou manifestações temporárias. No caso, em Atos capítulo 2, aquilo que começou de forma limitada em números se transforma em uma promessa derramada sem medidas. O Espírito Santo agindo com continuidade e não como cessacionismo, profundidade, presença constante ou ativa na vida da igreja. Assim, o texto de Números 11 não deve ser lido como um episódio isolado. Não, só foi ali, acabou-se, não vemos mais nada e nem isso é ilusório. Calma, mas como uma peça essencial na construção de uma revelação progressiva. Deus conduzindo o seu povo passo a passo até o grande dia em que sobre toda a carne o Espírito seria derramado, conforme anunciado pelos profetas. Então, nasce por um desejo. Próximo slide, vocês vão entender o desejo. Mais adiante vemos que havia 2 homens no arraial. Olha só a história. Estavam no acampamento, segundo o verso 26. E não se juntaram aos anciões na tenda da congregação. Então, nós temos 2 povos. O povo que está lá adorando a Deus, né, na tenda, no arraial, e o povo que está fora da tenda da congregação. Mas que também receberam o Espírito de Deus e estavam profetizando. Ponto final. Eu faço um adendo aqui. Isso nos mostra que ainda que você seja um anônimo, sem títulos, sem posição, ou não esteja à frente de algo, mas queira trabalhar na obra e para o Senhor, Deus, por ser justo, poderá, eu não disse que vai, poderá, ou irá nos guiar e nos abençoar nessa trajetória. Ele não tem obrigação de nada na nossa vida. Nós é que temos a obrigação de servi-lo, de segui-lo e buscar senti-lo. Perdão. Diante dessa situação, um jovem vê esses 2 homens, olha o fuxiqueiro. Um jovem vê esses 2 homens profetizando no arraial e imediatamente corre
corre e comunica ao líder de Israel sobre o que viu, não dando tempo para Moisés nem falar, nem expor, nem dizer alguma coisa. Lá vem Josué. Josué vai se intrometer e se direciona para Moisés e fala o seguinte: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: estão ciúmes de mim? Olha só, interessante essa passagem bíblica que talvez os irmãos já leram várias vezes, mas nunca deram pausa suficiente para refletir. O povo está no arraial, recebendo, profetizando da parte de Deus. O povo está fora do arraial, recebe também, porque tem confiança no Deus da promessa. Não é só crer na promessa, mas nem quem promete. Eu creio no Deus da promessa e eu creio na promessa de Deus. É o contrário também, vice-versa, né? Aquela teoria que eu digo a Samuel. Eu creio no Deus da palavra e eu creio na palavra de Deus. É de trás para frente, de frente para trás. Moisés dá uma lapada a Josué dizendo: tu tens ciúmes de mim? Ou seja, você está apenas preocupado com a posição do meu status ou dos meus direitos? Números 12, do 1 ao 8. Deus testifica sobre a vida de Moisés, aqui nessa parte. Parece aquele tipo de irmão da carne, que corre para fazer fuxicos à liderança e chega até a aumentar, manipular conversas ou até mesmo criar mentiras para gerar contendas entre os irmãos. Será possível que os irmãos que estão na tenda não são irmãos daqueles que estão fora da congregação, não é? Em todo canto vai haver gente assim. Prematura, enxerida, crua, convencida, mas nunca convertida. Convencido, eu sou convencido ou sou convertido? Primeiro você tem que ser convencido. Aí eu sou convertido. Ah, a palavra é isso, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. Perdão. Em seguida, ele o refutando, expõe o seu desejo real. Olha só, irmão, onde eu tirei esse proto-Pentecostes, professor Samuel Gelson. Ele o refutando, expõe o seu real desejo e diz: tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Verso 28 e 29. Pode ler aí e acompanhar. A resposta de Moisés para Josué, não para o jovem, foi tanto uma correção, que eu percebi, como um ato benévolo e altruísta para com aqueles dois homens, além de indicar também um forte e nítido paralelo profético ao dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Nós servimos a um Deus de surpresas, que realiza até mesmo aquele pedido que nem lembramos mais, mas foi arquivado em Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11. E Deus, no momento exato, se lembrará em Joel capítulo 2 e cumprirá em Atos capítulo 2. Deuteronômio 11, né? Eu falei, depois vocês conferem aí. Agora vamos à outra parte. McNair, na Bíblia de McNair, na página de 176, diz o seguinte: em relação à eldade e medade, aprendemos que são esses dois homens, né? Aprendemos que pode haver ministério da palavra não somente perante a tenda da congregação, mas também no arraial. Próximo slide. Números de Deuteronômio estão conectados. Essa passagem também nos mostra, resumindo, né? Nos mostra a humildade de Moisés, pois ele não aceitou a sugestão de Josué em ocultar, em esconder ou silenciar a própria eldade e medade, como se isso de alguma forma pudesse minimizar ou descredenciar o status profético de Moisés como líder de Israel e, consequentemente, a influência desses profetas viesse, talvez, prejudicar a autoridade outorgada por Deus ao líder de Israel. Isso nunca ia acontecer, mas o próprio Moisés soube agir. E isso também nos revela também que ele não busca autoglorificação, como muita gente procura, ou egolatria, como eu coloquei aqui. Logo, sua modéstia
ou simplicidade é visto por não procurar exaltar a si mesmo, diferentemente dos dias de hoje, em que, depois da posição, os líderes querem exaltação, bajulação, adulação, adoração, exposição, visualização nos seus canais. Eu chamei isso de egotismo. O ego sendo adorado. Deus derrama seu espírito também sobre a eldade e medade fora da tenda, mostrando que ele age além das estruturas e expectativas humanas. O jovem que corre para avisar e a reação de Josué revela um zelo ansioso, preocupando com posições e status. Moisés responde com serenidade e maturidade espiritual, mostrando que não teme concorrência, nem busca glória pessoal. A minha frase que eu coloquei foi: quem dera todo o povo fosse profeta. A frase oficial do próprio Moisés. Revela um coração que é livre, humilde e desejoso de ver o Espírito agindo em todas as pessoas, e não somente em A, B, C ou D. O episódio aponta para o Pentecostes, claramente, quando o antigo anseio de Moisés se cumpre plenamente. A cena nos desafia a celebrar quando Deus usa pessoas improváveis e abandonar atitudes de controle, de ciúme e competição no reino de Deus. Próximo slide. Esse relato de Números, capítulo 11, também nos proporciona uma visão rica sobre a liderança, um ponto importante, e a distribuição de responsabilidade. Moisés, como líder, compreendeu a importância de compartilhar a carga, permitindo que outros fossem capacitados pelo Espírito Santo para ajudar na condução do povo. Isso reflete também um princípio importante para líderes contemporâneos. A verdadeira liderança envolve capacitar e delegar, não centralizar poder e controle. O líder ou pastor pato, que eu coloco. Porque o pato não sabe se canta, se pula, se nada faz. Além disso, a resposta de Moisés a Josué nos mostra a importância de celebrar os dons e chamados de Deus na vida dos outros, sem sentir inveja ou ciúmes. É o tipo, ou é líder ou ele é pato. Se ele é líder, ele delega. Se ele é pato, ele quer fazer tudo. Ele canta, ele prega, ele toca, ele faz tudo. Eu tenho um líder aqui na nossa igreja que ele é assim. Ele fazia 20 coisas em um, e no fim não fazia nada. Moisés ansiava que todo o povo de Deus fosse cheio do Espírito e capaz de profetizar. Isso foi uma clara antecipação do que Deus faria no Pentecoste. No proto-Pentecoste, que está sendo em Números, de Deuteronômio, né? Onde o Espírito Santo foi derramado sobre todos os crentes, em Atos capítulo 2, cumprindo a visão de Moisés de um povo profético. Deus não olha para posições ou títulos, mas para corações dispostos e cheios de fé. A história de eldade e medade nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu status ou posição, para cumprir seus propósitos. Enfim, essa narrativa nos desafia a realizar novas atitudes, reavaliar nossas atitudes em relação ao serviço e à liderança no reino de Deus, em vez de buscar nossa própria glória, o reconhecimento. Devemos buscar servir aos outros com humildade e gratidão, reconhecendo que Deus é o maior capacitador, mentor e mestre, e é Ele que, de fato, nos chama para a sua grande obra. Próximo slide. E o processo, segunda parte, como é que fica? Onde tudo se desenvolve, na verdade. Aí agora vamos lá. Diante de uma nação, Judá, que se desviou deliberadamente de Deus, surge um profeta enviado da parte do Senhor, exortando o povo ao arrependimento, para que as bênçãos de Deus possam acontecer. Esse profeta também profetiza sobre as bênçãos espirituais futuras de forma cronológica e progressiva. Mais de 600 anos se passaram e chega um momento exato em que Deus se lembra e se utiliza do desejo de Moisés, através da vinda do profeta Joel. Deus faz a promessa de efusão do Espírito Santo, em Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. Isso no ano de 835 a.C. O contexto inicial da passagem nos mostra uma nação que se desviou de Deus e o caos da seca, gafanhotos
e a invasão dos exércitos assírios começam a reinar drasticamente. Mas Deus, misericordiamente, intervém através do povo, do profeta Joel, convoca seu povo a voltar ao primeiro amor. O povo se arrepende, adora a Deus, e por efeito, o Senhor concede inúmeras bênçãos subsequentes e a restauração do louvor, da presença divina, de regozijo e da credibilidade nacional de Judá. Isso conforme o capítulo 2, verso 21 ao 27 de Joel. Se antes havia uma terra seca, sem chuva, pragas e gafanhotos e conquistas do inimigo, depois da restauração do reino de Judá, Deus age em prol do seu povo e as bênçãos materiais entram em ação. As chuvas voltam, os gafanhotos são eliminados e afogados no mar, a terra começa a frutificar, os exércitos assírios são abatidos e o opróbrio nacional é retirado. Glória a Deus. Portanto, a prosperidade volta a fazer parte daquele povo, sua reputação e credibilidade voltam a ser reconhecidos novamente. Onde tudo se desenvolve? Aqui nesse contexto de Joel, capítulo 2. Próximo slide. Por fim, Deus usa o profeta Joel para falar sobre sua obra futura na terra. A promessa do derramamento do Espírito Santo, profetizado por Joel 2 e 28, foi cumprida parcialmente como primeiro estágio em Pentecostes, capítulo 2, Pentecostes, capítulo 2 não, em Atos, capítulo 2, versos 17 e 21. E progressivamente, presta atenção, o cumprimento dos eventos registrados em Joel 2, 28 a 32, ocorrerão no segundo estágio do seu cumprimento com a segunda vinda de Jesus à Terra no final dos 7 anos da grande tribulação. Isso você possa fazer conexão com Deuteronômio 4 e 30, Isaías 2 e 2, Jeremias 23 e 20, Daniel 2 e 28, Malaquias 4 e 1, Mateus 24, 29 ao 35. Pode juntar tudo isso e estudar e fazer um esboço de leitura cronológica. Após a abertura do sexto selo, em Apocalipse 6 e 12, ocorrerão os eventos sobre as maravilhas do céu, o dia de trevas e tristeza, verso 30 ao 31. E, por fim, os demais acontecimentos. Isso é descrito no verso 32. Assim como o profeta Joel preparou o caminho para Deus, o próprio João Batista preparou o caminho para Jesus. Ambos desempenharam papéis cruciais na narrativa da salvação, servindo como precursores que anunciaram grandes atos de Deus para o seu povo. Ambos como vozes proféticas que antecederam grandes atos de Deus na história. Joel anuncia a restauração de Judá em meio à seca, em meio às pragas, ao caos espiritual, chamando o povo ao arrependimento e ao retorno ao Senhor. Beleza. Quando o povo volta a Deus, a terra também volta a viver. As chuvas retornam, os inimigos recuam e a honra nacional é restaurada, como eu falei no verso anterior. Nesse contexto renovado, Deus revela a promessa maior, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Joel 2, 28 e 29. Resposta tardia ao antigo anseio de Moisés, que era o desejo de Moisés. Séculos depois, essa promessa começa a se cumprir em Pentecostes, em Atos capítulo 2, inaugurando a era do Espírito e preparando o caminho para o cumprimento final dos eventos associados à segunda vinda de Cristo, a qual estamos aguardando. Próximo slide. O ministério de Joel e a sua mensagem de arrependimento nos mostram um padrão divino de restauração. Qual? Deus sempre oferece um caminho de retorno para aqueles que se desviaram, mostrando sua misericórdia, mostrando sua graça. A chamada ao arrependimento é um tema central, não apenas para a restauração física e material, mas, mais importante, para a restauração espiritual do povo de Deus. A cura do seu interior. Porque não adianta sair do Egito e viver no Egito. Não adianta falar mal do Egito e ter o Egito na boca, na mente, na consciência. Não adianta. A obra do Espírito Santo é contínua e progressiva. Logo, ela não se limitou nem cessou no contexto neotestamentário. A efusão do Espírito Santo, que começou em Pentecostes, ainda está em curso na vida dos crentes de hoje. O Espírito Santo capacita, consola, guia, transforma, prepara, ensina, nos orienta, nos abençoa, nos revela, prepara a igreja para a segunda vinda de Cristo. Esse processo de santificação é uma evidência da promessa de Deus em Joel e seu cumprimento contínuo. A aplicação contemporânea dessa mensagem ela é vasta. Em tempos de crise, seja espiritual, moral ou social,
a mensagem de Joel, ela ressoa como um chamado à renovação e avivamento. A igreja de hoje pode olhar para o exemplo de Joel e buscar um retorno genuíno de Deus, esperando que ele derrame seu espírito de maneira poderosa para trazer transformação e não somente mudanças. Além disso, a referência ao cumprimento parcial e futuro das profecias de Joel nos lembra da natureza escatológica da Bíblia. A história da salvação está em andamento e os eventos futuros prometidos ainda aguardam seu cumprimento pleno. Isso nos chama a uma vida de expectativa e preparação, sabendo que Deus é fiel às suas promessas. Amém. Próximo slide. Essas instruções mostram claramente que Jesus estava preparando seus discípulos para um evento transformador. A espera em Jerusalém era essencial para o cumprimento das promessas divinas. Jesus estava ligando as antigas profecias à nova realidade que estava prestes a se manifestar, que era o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O cumprimento em Atos, capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo, descrito em Atos 2, é a realização dessa promessa. E todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Este evento marca o início da era da igreja, onde os sinais e maravilhas se tornaram uma realidade para todos os crentes, cumprindo assim a profecia de Joel e as promessas reiteradas por Jesus. Conclusão, Marcos 16 e 17 diz o seguinte, que Jesus não apenas anuncia os sinais que acompanharão os crentes, mas também ratifica as profecias e promessas de Deus. Esses aqui são cortes do livro, porque eu comento profundamente sobre Marcos 16 e 17. Você lê e você vai ver o que está falando lá, sobre a ênfase, né, o conectivo lá. Aí aqui eu vou fazer um complemento, uma conclusão. Agora que eu percebi que ficou um pouco incoerente, era para vocês lerem Marcos 16 e 15, para vocês verem lá. Deixa eu ver aqui. Marcos 16 e 15. E disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, né? Deixa eu ver se é isso aqui, 16 e 15. Deixa eu ver se está aqui. 16 e 17. 16 e 17. 16. 16 e 17. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Falarão, futuro, novas línguas. Próximo slide. Estava confundindo com 15, mas tá certo. A atuação de Deus na história é um testemunho de sua fidelidade e soberania. Desde o desejo de Moisés que eu falei aqui, desde o início que eu falei para vocês, passando pela profecia de Joel, né, surge um desejo primeiro em Moisés, depois nós temos uma profecia de Joel, e depois nós temos o cumprimento em Atos, e o futuro prometido. Vemos um Deus que opera em tempos e épocas, cumprindo sua vontade de maneira perfeita, e no tempo certo. A história do povo de Deus é marcada por momentos de afastamento e retorno, como vocês sabem, mas em todos esses momentos, a graça e a misericórdia de Deus são constantes. A promessa de derramamento do Espírito Santo é um lembrete de que, independentemente das circunstâncias e tempos e momentos, Deus está presente, ativo e trabalhando em prol de nós, trabalhando em prol da restauração do seu povo. A pergunta que surge é, continuou ou cessou? Aí eu respondo, sim e não, ou não e sim. Como assim? Desde o primeiro século, os dons espirituais, incluindo o falar em línguas estranhas e a profecia, continuaram a ser observados e documentados ao longo da história da igreja, especialmente nos primeiros séculos, onde os pais da igreja, até os dias atuais, ainda se tem sobre isso. Entretanto, cessou apenas para os que pararam de crer. Sim, pararam de buscar, pararam de acreditar. Até porque hoje vemos igrejas tradicionais como igrejas batistas renovadas. Aqui na minha cidade já veio igrejas batistas renovadas. Tem presbiterianos renovados. Eu conversei, dialogava com um batista tradicional e com um presbiteriano. E eles, eu não creio nos dons espirituais. Eu disse, beleza, eu sei disso. E por que vocês criticam a gente? Porque não sei o quê. Então faça o seguinte, por que vocês não criticam os batistas renovados da igreja de vocês? Aí o cara baixou a cabeça.
E por que vocês não criticam os presbiterianos que são pentecostais? Eu acho que é nos anos 1970, 72. A igreja presbiteriana pentecostal. Aí o camarada, e tem essa? Tem. E os caras são bons, viu? Era o meu sonho ser de uma igreja presbiteriana, pentecostal, arminiana. Não tem ainda, mas se tiver um dia eu tô dentro. Porque os presbiterianos são chegados a estudar muito, beleza. E com o Espírito Santo, show de bola. E defendendo uma linha pentecostal, arminiana, wesleyana, eu tô dentro. Aí eles deram risada. Por quê? Se vocês não creem, vocês estão perdendo, porque já tem uma renovação dentro da igreja de vocês. Se existem igrejas tradicionais batistas, já existe um núcleo renovado. Falo em línguas estranhas, crendo no batismo com o Espírito Santo, revelação, visão. Presbiterianos também, né? Alguns chamam, brincam até de sorveteiros, que é brincando com eles, a frieza deles, que não deixaram o Espírito Santo agir. E quando eles começaram a crer, dons espirituais surgiram. Porque só cessou, sim. Esses, Augusto Nicodemos Lopes e os demais, estão certíssimos mesmo. Eles pararam de buscar. Então, por isso que são cessacionistas. Quando eu digo assim, quando um cessacionista vem falar para mim, os dons acabaram, exatamente. Para vocês, que deixaram de crer, deixaram de buscar, deixaram de acreditar. Então, cessou sim, para vocês. Porque a igreja de vocês tem uma ala que buscou e saiu e criaram outra igreja. Próximo slide. Deus ainda é o mesmo e não se limitou no Novo Testamento. Ele ainda está em operatividade. Tem que se confirmar, sim, porque a Bíblia, Deus gosta de fazer isso. Onde se ratifica? Onde se ratifica? Em Marcos 16 e 17, diz o seguinte: e estes sinais seguirão os que crerem. Quem crer, vai alcançar. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Nessa declaração, Jesus está preparando seus ouvintes e ratificando as profecias do Antigo Testamento. Especificamente a profecia de Joel e, de maneira mais ampla, princípios arquivados em Deuteronômio capítulo 11. Jesus, além de anunciar os sinais que acompanharam os crentes, ele confirma e ratifica essas promessas antigas, conectando-as ao seu próprio ministério e à era do Espírito Santo, que estava para ser inaugurada, revelando que tudo o que for anunciado no passado caminhava agora para o seu cumprimento pleno. Preparação e ratificação das profecias. Jesus, ao proferir estas palavras, estabelece um elo entre as promessas antigas e o novo tempo de manifestação do poder de Deus. Em Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei, futuro, o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa promessa de derramamento do espírito, ela é central na mensagem de Jesus. Ela, além de afirmar, ela reafirma que sinais seguirão aqueles que creem, como expulsão de demônios, o falar em novas línguas. Rapaz, qual é a evidência? Algo sobrenatural. Esses sinais são manifestações visíveis do poder ativo do Espírito Santo, que evidencia a presença de Deus e a continuidade do seu plano desde os tempos antigos, desde o desejo de Moisés em Deuteronômio capítulo 11, ao desenvolvimento da profecia em Joel capítulo 2 e ao cumprimento em Atos capítulo 2 e nos dias de hoje. Próximo slide. Deuteronômio capítulo 11, versos 18 e 21 fala sobre a importância de manter a palavra de Deus continuamente dentro de nós. Olha lá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou dar a vossos pais, como os dias dos céus sobre a terra. Essa instrução de manter a palavra de Deus sempre presente e viva nos prepara para reconhecer e participar das manifestações do Espírito Santo
em nossas vidas. Quando Jesus fala dos sinais que acompanharão os crentes, ele está ratificando que a palavra de Deus, ensinadas e guardadas ao longo dos séculos, culminam em atos poderosos e visíveis no Novo Testamento e nos dias de hoje. Qual é a instrução de permanecer em Jerusalém? Por que Jesus falou sobre isso, meus irmãos? A instrução de Jesus para que seus discípulos permaneçam em Jerusalém, até receberem a promessa do Pai, é um elemento básico, crucial, desta ratificação. Lucas 24:49 diz o quê? Jesus disse: e eis que sobre vós veio a promessa de meu Pai. Qual? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Porque tem pessoas que pensam que só está em Atos capítulo 2, professor Samuel. Não está aqui, só eu não vejo nenhum outro momento antes. Meu irmão, tem lá em Atos, tem em Marcos, tem em Lucas. Gente, tem aqui, tem outros ambientes. A mãe pensava que só era só Joel 2 e Atos 2 e acabou e pronto, e Paulo morreu o boi. Não. Este comando é confirmado em Atos capítulo 1, verso 4 ao 5. Eles, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, para que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois disso diz. Olha só, se conectando, Deuteronômio, Número, Joel 2, Marcos 16, Deuteronômio 11 e 18, Lucas 24 e 49, Atos capítulo 1, versículo 4 ao 5, tudo se conectando. Marcos 16, 17, próximo slide. Tudo falando da mesma coisa. Por isso que eu falei a palavra ratificação, confirmação, reconfirmação. Essa instrução mostra claramente que Jesus estava preparando seus discípulos para um evento transformador, incomum, profundo. A espera em Jerusalém era essencial para o cumprimento dessas promessas divinas. Jesus estava ligando as antigas profecias, como eu falei, à nova realidade que estava prestes a se manifestar. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Cumprimento em Atos 2. O derramamento do Espírito Santo, descrito em Atos 2, é a realização dessa promessa, ou dessas promessas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas estranhas. Ou seja, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Não falar em línguas estranhas. Isso é tema até de debate na internet. Tem um monte assim, dizendo, não, falar em línguas estranhas não é evidência do batismo com o Espírito Santo, não. Aí o cara diz assim, então bora rasgar aqui Atos capítulo 2, né? Porque aqui está dizendo sucessivamente, ó. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas estranhas. E por que não foi o contrário? Começaram a falar primeiro em línguas estranhas e depois ficar cheio do Espírito Santo. Entendeu? Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Verso 4. Este evento marca o início da era da igreja, onde sinais e maravilhas se tornaram uma realidade para todos os crentes, cumprindo assim a profecia de Joel e as promessas reiteradas por Jesus. Conclusão de tudo isso, para ficar entendível. Em Marcos 16, Jesus não apenas anuncia os sinais que acompanharão os crentes, não somente isso, mas também ele vai ratificar, ele vai confirmar, reconfirmar as profecias e promessas de Deus. Ele instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém para receberem o Espírito Santo, ligando assim as promessas do Antigo Testamento ao cumprimento do Novo Testamento. Jesus confirma que o plano divino, revelado ao longo dos séculos, está se concretizando e que os crentes experimentarão manifestações poderosas da parte do Espírito Santo como parte desse plano eterno. Ou seja, o tempo todo tem alguém confirmando alguma coisa. Ninguém falou algo e ficou por debalde. Morreu, se fundiu, destruiu-se. Ninguém fala mais. Isso é fala de seres humanos, que falam e não se cumprem. Mas quando Deus fala, quando Deus permite a profecia ser falada, lá na frente se cumpre. Porque é Deus que mandou falar. E ainda além de falar, Deus vai querer que reconfirme. Jesus sempre confirmando e reconfirmando tudo que o Pai falou. Próximo slide. Onde se materializou? Aí diz assim, materializou-se, sim,
Onde tudo se cumpre? Diante de tudo isso que foi exposto, é fundamental reconhecer que o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, descrito em Atos 2, representa o cumprimento claro e poderoso das palavras de Jesus e das profecias de Joel e do desejo de Moisés, que a gente viu proto-Pentecostes. E todos ficarão cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse evento marcante não apenas assinala o início da era da igreja, como foi falado anteriormente, mas também revela a concretização das promessas divinas, onde sinais e maravilhas andam juntos, se tornam uma realidade tangível para todos os crentes. Jesus, ao afirmar em Marcos 16 e 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão ou expulsarão demônios, falarão novas línguas, estava não só prevendo acontecimentos futuros, mas também reiterando que o plano de Deus, revelado desde os tempos antigos, estava se cumprindo de maneira visível, poderosa, e uma palavrazinha que eu esqueci de colocar, verdadeira. Porque Deus fala e Deus cumpre. Ele ratifica as escrituras, ou seja, ele confirma as escrituras, demonstrando que o falar em línguas e outras manifestações do Espírito são partes integrais do plano divino. Esse cumprimento das promessas divinas destaca a continuidade do plano de Deus, unindo as profecias do Antigo Testamento com a missão e ministério de Jesus e a realidade vivida pela igreja primitiva. Próximo slide. As palavras de Jesus em Marcos 16 e 17 ainda faz uma ligação entre as profecias do Antigo Testamento e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Joel 2 e 28, e até os filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, blá, blá, blá. Olha só a conectividade. Jesus confirmando ali, paulatinamente, sistematicamente, tudo que o Antigo Testamento estava falando. Porque tem ateu que fala assim, ó, mas para ser verdadeiro, ele tem que mencionar pelo menos um detalhe da profecia. Se vocês analisarem as profecias bíblicas, nós vemos sempre falando parte dela, ou a parte completa, ou o resumo dela. Mas sempre está falando. Ninguém está tirando, né? Está tirando para todo lado, não. Segundo o profeta tal, disse o que? Isso. Segundo tal. Então, existe uma conexão. Porque eu já vi alguns ateus em alguns podcasts falando assim, mas quando ele fala segundo o profeta tal, ele fala assim, de forma jogando assim, não se sabe se está certa a profecia, não se sabe se o profeta está certo, o profeta que falou, o cara nem leu, ele condenou o profeta e a profecia. Mas quando a gente pega essas profecias aqui, que parece cansativo, e é cansativo, a gente está repetindo e dizendo que confirmou, reconfirmou, ratificou, sim. Eu fiz questão de estar isso no livro, professor Samuel G. Para que o cara que for ler vai dizer assim, vai estar na minha cabeça que foi confirmação mesmo. Porque tem que ser enfático. Olha, falou, confirmou, reconfirmou, falou de novo, e de novo, até você saber que é de verdade. Não tem meio termo, não. Não é superficial, não. Essas profecias que permaneceram como promessas aguardadas nos séculos, aguardadas por séculos, encontraram seu cumprimento, seu desfecho final no Pentecostes. A promessa do derramamento do Espírito Santo não era limitada a um grupo específico. Não era na tenda da congregação, não. Não era fora do arraial, não, em A2. Há uma extensão ali de um desejo. Todo olho verá isso aí, essas manifestações tangíveis. Aí em Atos se cumpre. Mas antes de Atos se cumprir, não vamos conectar Atos com Joel, não. Vamos fazer a cronologia e ver o que Paulo falou, ou o que Jesus falou, o que Marcos falou, o que Lucas falou. Para que a gente diga, agora a gente entra em Atos. Aí tudo bem, agora sim. A instrução de Jesus era para os discípulos permanecerem em Jerusalém. Até receberem a promessa do Pai, registrada em Lucas 24, 49, e confirmada em Atos 1, 4 e 5, a mesma coisa, é só ler. Botar a Bíblia de um lado e do outro, duas. Reforça a importância desse evento como um ponto culminante das promessas proféticas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. O quê? Permanecerei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E, novamente,
confirmando, ratificando em Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Espera mais um pouquinho, vai se cumprir no tempo de Deus, não no meu tempo. Deus não se atrasa, Deus chega no momento certo. Análise de Atos 2. O capítulo 2 de Atos apresenta uma narrativa rica e detalhada do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. A chegada do Espírito Santo é descrita de forma vívida. Próximo slide. De repente, no time de Deus, não do homem, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Como, comparação, de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídos entre eles, línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo. Eram línguas como de fogo. Você sabe o que é que o fogo faz? O fogo incendia aqui, incendia aqui, incendia aqui, incendia aqui, incendia aqui. Eram línguas como de fogo. Todo mundo que estava aguardando, esperando, foi incendiado pelo Espírito Santo. Oh, glória! E pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios. Você é como um vasilame. Quem ali tirou tudo o seu ego, o seu eu, botou para fora, ele foi cheio do Espírito Santo. E não vos enchei-vos de vinho, né? E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo em que não há contenda. Você tem que ser um depósito do Espírito Santo. Eu tenho que ser um depósito. Eu estou ali tirando tudo do meu ego, o meu eu, a minha imaturidade, a minha falta de experiência e espiritualidade. Aí o Espírito Santo vem, chega, habita, está lá e incendeia. Ele tanto é o óleo e ele tanto é o fogo. Olha que lindo. Eu sou só o vasilhame. Ele me enche do Espírito Santo e bota fogo ainda e me queima por dentro e por fora. Esse evento foi testemunhado por judeus de várias nações que estavam ali em Jerusalém para a festa do Pentecoste. Cada um ouviu seus discípulos falando em sua própria língua, ou seja, xenolalia, proclamando as maravilhas de Deus. Eu já vi um presbiteriano, um sensacionalista dizer que não tem mais, porque ali a língua é para falar, era para o evangelismo. É para o evangelismo. E é para falar em inglês. Se Deus for me batizar agora em francês, eu vou lá falar francês. Como eu s'appelle, je m'appelle Marcus. Eu vou falar em inglês. What's your name? My name is Marcos. É como William, eu estou estupendamente bem. Não é isso, não. Não é idiomas para você falar, para evangelismo. Não. É porque Deus. Vamos pensar um pouquinho na ótica de Deus agora. Eu vou abrir um adendo aqui, ligeirinho, para vocês entenderem um pouquinho aqui na visão de que eu enxerguei em Atos 2. Vocês se passando por Deus agora. Pensa aí. Vocês vão ter 1 minuto para pensar sendo Deus agora e dizer assim, eu vou fazer com que Atos 2, vou voltar no tempo, e tem várias comunidades ali, cerca de 60 a 80 comunidades e várias línguas e nações, vão ver esse povo que está aguardando a promessa do Pai, né? Criado como um desejo de Moisés, depois profetizada por Joel, depois ratificada por Jesus várias vezes, e por fim, conclusa em Atos 2. Tudo bem. Vocês são Deus. Vocês vão fazer com que esse povo fale em línguas. Fale xenolalia ou glossolalia. Traduzindo, vocês sendo Deus, dizer assim, eu vou fazer com que todas essas nações que não dão nada por nós, por aquele povo que está ali aguardando a promessa do Pai, eles vejam que eu sou presente na vida deles. Vocês vão ter 2 escolhas. Primeira, vou fazer com que eles falem uma língua estranha que ninguém entenda nada. E queria olhar assim, dizendo, poxa, estão falando um monte de coisa. Estão falando 1 quilo, eu não estou entendendo 1 grama. É de Deus mesmo. É de Deus. Aquela senhora ali, 100 anos que eu conheço aquela senhora. Analfabeta perdida. Está falando ali uma coisa que não tem nada a ver. Estão inventando. Primeira opção. Segunda opção. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou não falar em glossolalia, 100%. Ainda que eu faça eles falarem xenolalia, mas o dom vai ser quando eles ouvirem. Porque eu vou converter essa glossolalia numa xenolalia, fazendo com que eles entendam cada um na sua língua
capaz de dizer assim, gente, aquela senhora que é analfabeta de 50 e tantos anos, que eu conheço ela há 100 anos, está falando ali em egípcio. E eu conheço egípcio. Eu já passei muitas vezes aqui, já vi aquela senhora que é analfabeta. O outro dizendo assim, está falando em francês ainda não, em grego, está falando em hebraico, está falando em aramaico, está falando em siríaco, está falando em egípcio, está falando em latim, está falando em vários idiomas, e todo mundo entendendo ao mesmo tempo. Dessa forma seria mais impactante ou da primeira? A ou B? Eu sei que você vai dizer assim, é mesmo, faz sentido agora. Por que será que em Atos 2, Samuel, tem que todo mundo entender? Que, olha, eu tenho uma mensagem que diz assim, a primeira impressão é que fica. Qual é a primeira impressão que Deus deveria deixar ali no primeiro Pentecoste? Eu vou falar línguas espirituais que são convertidas no ouvido desse povo, na língua de cada um ali, para eles olharem que é eu. Agora depois não vai ter mais, para não virar costume. Vou botar ali para todo mundo ouvir em cada um no seu idioma e vão dizer assim, realmente é de Deus, não tem condição não. Aquela senhora está falando em mandarim, está falando em tal idioma, em egípcio, do século de 1500 a.C. Perfeito! E eu conheço aquelas senhoras que falavam só arrastado, era uma pescadora, um pescador. Ou seja, o primeiro impacto é que fica, a primeira impressão é que fica. Então Deus faz o quê? Um impacto grande. Agora vai ver em 1 Coríntios 12, 13, 14, 15, não existe isso mais. Você não vê na carta de Paulo, em nenhum momento, alguém falando em idioma xenolalia, está sempre glossolalia. Mas no texto, glossolalia é todos. É porque Deus é um Deus magnífico. São dois milagres. O dom de falar em línguas estranhas e o dom de Deus fazer com que você entenda o que está sendo falado. Glória a Deus. Esse é o diferencial. E você entender Atos e Paulo. Então, eu até me perdi aqui. Esse fenômeno não só demonstrou a realidade do Espírito Santo, mas também simbolizou a universalidade do Evangelho, que é para todos os povos, línguas e nações. Esse milagre duplo de falar em uma língua desconhecida, chamada de glossolalia, nunca estudei, não sei nada, não sei nem o que eu estou falando aqui, para o falante e convertida aos ouvidos dos ouvintes em um idioma nativo, humano, a xenolalia, só mostra o poder do cumprimento profético de Deus nas vidas daqueles que aguardam a promessa do Pai no Pentecoste, em Jerusalém, através da instrução do Filho de Deus, confirmando e reconfirmando o que profetas e o próprio Deus falou no Antigo Testamento. No segundo volume, ou no segundo módulo, que língua é essa? Desmistificando Lucas e Paulo, eu irei me aprofundar na glossolalia e xenolalia. Aqui é a questão, por isso que foi Ctrl+C e Ctrl+V aqui, viu, minha gente? Eu tirei do livro, não tive tempo, não. Serão feitas várias análises da descrição lucana, né? Da descrição lucana e paulina, no que diz respeito ao dom espiritual do falar em línguas. Ali é que eu vou botar torando mesmo, no modo de conhecimento. Será feita uma análise linguística, exegética, contextual, comparativa e histórica. Serão levantados questionamentos do tipo: a visão lucana e paulina em relação ao dom de falar em línguas são excludentes? São distintas? São iguais? Ou complementativas? Pedro, em seu sermão, explica que o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2, 16 a 17. Ele conecta a experiência presente com as antigas promessas de Deus, mostrando a continuidade e a fidelidade divina. 16 e 17, Jesus conecta as promessas e profecias do Antigo Testamento ao seu ministério e ao futuro da igreja. Ele reafirma, eu uso sempre essa palavra, reafirmar, ratificar, a continuidade do plano divino, onde os sinais do Espírito Santo são uma manifestação visível da presença de Deus entre o seu povo. Esse capítulo é uma confirmação de que as palavras antigas, arquivadas nas Escrituras, são vivas e eficazes, cumprindo seu tempo certo e evidenciando a fidelidade de Deus às suas promessas. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, evidenciado pelo falar em línguas, é uma poderosa ratificação das promessas de Deus. A experiência dos primeiros discípulos, reunidos em Jerusalém, não foi um evento isolado,
mas o início de uma nova era da história da salvação, onde a presença e o poder do Espírito Santo estão disponíveis para todos os crentes, aqueles que creem. Da imersão ao milagre linguístico, conclui sua narrativa de cumprimento, destacando a jornada espiritual que começa com o arrependimento e o batismo nas águas e culmina com a experiência transformadora da segunda bênção, conforme alguns escritores, né, do batismo com o Espírito Santo. Essa jornada é uma caminhada de fé, marcada pela presença contínua e capacitação do Espírito Santo, que nos ensina, nos equipa para viver plenamente a vida cristã e cumprir a missão divina na Terra. A fidelidade de Deus, manifestada através do cumprimento de suas promessas, nos encoraja a confiar plenamente em sua palavra e a viver em obediência e dependência do Espírito Santo, sabendo que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e sempre vai confirmar, reconfirmar e ratificar. Essas palavras estão dentro do livro o tempo todo, para quando um ateu ou qualquer pessoa for ler, ele ficar saturado. Porque eu vi alguns ateus e céticos militantes dizer assim, a Bíblia nunca reafirma, a Bíblia nunca confirma, a Bíblia nunca ratifica nada, ela cria. Aí eu fiquei indignado com isso, professor Samuel, e fiz questão de, do início ao fim, falar isso aí repetidas vezes, até o cara dizer assim, cara, bota outra palavrazinha para ficar mais bonitinho, eu botei 10 bem para falar a mesma coisa. Mas sempre falar isso para que o leitor entenda. Está sendo confirmado, reconfirmado. Para dizer assim, ei, estou falando a verdade. Foi falar da verdade. Você é que quis se distanciar dessa verdade. A verdade continua ali, nua e crua, e sempre conclusiva, e sempre se ratificando. Amém?